Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Instituto Monitor. Nosso assunto de hoje é Coherence and Critical Reading. Os tópicos a serem abordados nessa aula são Coherence and Critical Reading. Ao término desta aula, você deverá ser capaz de ler, observar e analisar uma leitura com um olhar crítico, aplicar as estratégias de uma leitura crítica, identificar uma leitura coerente para uma compreensão mais eficiente. Bom, para a gente entender um pouco sobre o que é leitura crítica, vamos falar sobre o que é uma leitura não crítica. Uma leitura não crítica, ela é passiva, é uma leitura de jornal, de blog, revista, leitura que fazemos em momentos de lazer, que não exige muita análise. Ela aponta somente fatos, então não tem necessidade de você ter uma opinião sobre ela ou formular hipóteses, ok? Então você só faz uma leitura passiva, somente para você receber fatos e informações. Uma leitura crítica, ela é ativa, é uma leitura que exige atenção, questionamentos, contexto, ou seja, é uma leitura ativa em que há um movimento da nossa parte. Então, exige da nossa parte uma atenção maior, exige da gente um movimento que a gente tem que fazer para a gente entender e compreender de tal forma a poder criticá-la, a poder formular hipóteses ou opinar. É questionar os fatos, não somente aceitar os fatos, é questionar. Usar perguntas como o que, como, por quê. Então, são perguntas que a gente sempre vai estar utilizando numa leitura crítica. Tudo bem? A leitura crítica, ela questiona o texto e a ideia do autor. Você vai se perguntar, o que diz o texto, né? O que realmente significa? O que o autor quer dizer com essa ideia, tá? É ler com um propósito. Então, você vai fazer uma leitura não para o lazer ou para passar o tempo, mas é uma leitura com um propósito. Eu vou ler esse texto para entender, para poder aprender e poder formular hipóteses a partir dele, tá ok? É examinar os argumentos presentes no texto. Então, você vai identificar os argumentos, aquilo que o autor está falando, para você poder criticar. É verificar as limitações do texto e as interpretações feitas pelo autor. Então, você vai ter um olhar mais crítico, né, a respeito dele, verificar quais são as limitações, o que está faltando, o que o autor poderia ter falado. Então, você vai fazer esse exame, ok? É analisar o quanto você concorda e aceita sobre o que leu. Bom, para a gente ter uma leitura crítica, obviamente, a gente precisa ter um conhecimento prévio, né? Nós já falamos sobre isso. O conhecimento prévio, ele vai te ajudar e poder criticar aquilo que o autor está falando, né? Ou você vai concordar, se você vai aceitar ou se você vai discordar. Então, é importante você ter conhecimento sobre aquilo, conhecimento geral ou um conhecimento específico sobre aquilo que você está lendo, tá ok? Se faz necessário um conhecimento e uma experiência prévia, né, que acabamos de falar, que prove uma base para seu julgamento. Não se trata de encontrar falhas, né? Muitas vezes nós usamos a palavra crítica como uma palavra negativa, né? Mas nem sempre críticas são ruins, tá? Então você não vai vai ler o texto, eu vou procurar o que o autor está fazendo de errado, o que o autor está falando, o que ele deveria falar. Não é uma leitura só procurando coisas erradas ou coisas que não têm significado, ou só buscar isso. Você vai buscar, de forma geral, algo que não está de acordo ou algo que você concorde e que você entende que poderia ser melhor. Tudo bem? É avaliar a força da evidência do argumento. Evidenciar, para fazer uma evidência do argumento, avaliar a força. Vamos ver como fazer uma leitura crítica. Então, você vai determinar qual o propósito do texto, se o texto ele é informativo, se ele é explicativo, demonstrativo ou factual. Se ele está informando, geralmente jornais eles informam. Então, você vai identificar que tipo de texto que você está lendo, certo? Questione o contexto, qual o público-alvo do texto, qual o contexto histórico do texto, tá? Então, você pode questionar usando essas perguntas. Questionar qual o tipo de raciocínio que o autor usou, quais os conceitos que o define, quais e quantas teorias o autor se baseou, como organizou essas teorias, métodos ou conceitos. Então, são perguntas, questões que a gente pode fazer para conseguir fazer uma crítica mais ampla do texto, ok? Analisar as evidências, né, como dissemos, como exemplos e os fatos apresentados no texto. Você pega um artigo científico, você olhou lá os argumentos que o artigo está passando para você e você vai avaliar a força desse argumento. Então, será que poderia melhorar esse argumento? Ou será que está faltando dados para
desse argumento para provar que realmente é verdade, tá? As evidências são estatísticas, literárias e históricas, então identificar isso também. Qual o recurso pelo qual essas evidências foram baseadas? Em qual fato que foram baseadas essas evidências, né? Então sempre está questionando esse tipo de coisa. Fazer uma avaliação final. Depois de passar por todo esse questionamento, você faz uma avaliação final, né? Os argumentos são fortes ou são fracos, né? Eles têm base ou não têm, né? Poderia ser melhor ou fundamentado diferente? Existem falhas na interpretação, inconsistências da parte do autor? A conclusão está compatível com os argumentos apresentados? Como um argumento oposto deveria ser? Então, são questões que a gente pode levantar para fazer essa leitura crítica, tá ok? Currency Reading, que é a próxima maneira da gente fazer uma leitura, tá? E também escrever um artigo ou um texto de forma coerente. Nós vamos aprender um pouco de como são essas características, tudo bem? Então, uma característica da leitura coerente é organização do conteúdo. É um conteúdo organizado, ou seja, um conteúdo que faz sentido, que você lendo, você consegue entender o que o autor está falando. São ideias lógicas e passíveis de compreensão. Um texto coerente proporciona ao leitor uma estrutura acessível e fácil, com o qual pode relacionar as ideias e fazer conexões entre elas. Acontecem muitos erros quando você vai escrever um texto, você vai ler um texto, quando as pessoas usam muitas palavras para encher linguiça. Então, acabam usando muitas palavras mais formais, mais chiques, que acaba trazendo uma confusão na interpretação e na compreensão do texto. Então, a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado com isso também. Em um texto coerente, o leitor não precisa fazer inferências para relacionar as ideias e conceitos do texto, pois a ideia já está explícita. Então, você não precisa ficar tentando buscar o que está querendo dizer esse texto. Você lê um texto e falou, gente, mas o que o autor está querendo dizer? Qual a ideia do texto? Não, o texto coerente ele já vai estar explícito aquilo que o autor quer dizer, tá? Qual o sentido e significado daquilo que o autor está dizendo. Nós temos a coerência local, que é quando a frase está conectada à anterior. Olha um exemplo aqui, um exemplo de que não é coerência local. We have to be cautious with global warming, although it's much better to go work by car. O que significa? Está falando aqui, nós temos que ser cuidadosos com o aquecimento global, embora é bem melhor ir para o trabalho de carro. Então você vê que a primeira frase, ele tá se preocupando com o aquecimento global, mas logo na segunda ele já está falando sobre ir para o trabalho de carro, que é bem melhor. Então, está contradizendo a primeira frase, tá ok? Então, isso é um exemplo de uma frase que não há coerência. E a coerência global, que é quando a frase está conectada à ideia principal de outros parágrafos. Aqui a diferença é a local, que está na mesma frase, e a global, quando a frase está conectada com a ideia geral do texto. Tudo bem? Bom, vamos analisar esse exemplo, tá? Vamos ler comigo aqui. For me, the worst thing about being a waitress is the uniform. Sometimes someone you know comes in. Now I have a job in an office. Quando você lê assim, você percebe que está faltando alguma coisa? Você consegue compreender de forma geral? Eu vou traduzir para vocês, ó. Para mim, a pior coisa sobre ser garçom é o uniforme. Algumas vezes alguém que você conhece entra. Agora eu tenho um emprego no escritório. Quando você não fica meio confuso, parece que está faltando alguma coisa, não tá sendo uma leitura coerente, porque você percebe que não tá conectada uma frase com a outra. Agora vamos ver a forma correta para a gente entender essa frase. Olha lá. For me, the worst thing about being a waitress was the uniform. Sometimes someone I knew would come in and I would feel embarrassed by my outfit. Now I have a job in an office where I can wear my own clothes. Vamos traduzir? Para mim, a pior coisa sobre ser garçom era o uniforme. Às vezes, alguém que eu conhecia entrava e eu me sentia envergonhada com a minha roupa. Agora eu tenho um emprego no escritório, onde eu posso usar as minhas próprias roupas. Né? Está muito mais explicativo, está muito mais coerente. Então, percebemos aí a diferença de uma leitura coerente ou não, para ter uma compreensão geral muito mais eficaz de um texto. Chegamos ao final de mais uma videoaula do Instituto Monitor sobre Currents and Critical Reading. Espero que tenham gostado.
Frequente nossas redes sociais e até a próxima!